Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Eu quero agradecer a presença de todos vocês na nossa live. Como nós falamos e nós temos dito nos últimos dias, nós estamos fazendo essa jornada falando sobre a vida de Cristo. Hoje nós temos algo tão poderoso, tão maravilhoso. Eu fiquei tão feliz agora no aniversário da nossa igreja. Veio uma caravana de Aracaju para cá. O pessoal dizendo que estava acompanhando as nossas lives. Mandei para Mateus. Mateus é que bênção, né? Como o evangelho pregado pelas redes sociais, o quanto tem abençoado pessoas, e a gente faz esse projeto aqui com muito carinho, com muita alegria, com muita dedicação, semeando a palavra, né, como aquela semente que a gente vai colocando todos os dias, e a gente sabe que tem uma belíssima colheita. E estamos falando dele, né, a pessoa mais importante da igreja. Nós estamos falando dele, que é o centro da igreja, dele que é a coluna e baluarte, ele que é o alicerce, ele que é tudo, ele que é toda a constelação, ele é nossa essência, nossa sabedoria, nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós estamos falando da vida dele aqui na terra e seu ministério, quando ele passou aqui, encarnou-se e assim ele depois ascendeu aos céus. Nós estamos falando sobre o ministério e a vida de Jesus aqui na terra. E com isso nós estamos aprendendo mais sobre o Espírito e mais sobre Deus, porque Jesus é a personificação da Trindade. Jesus é a manifestação da comunhão com Deus. Jesus, ele transmite o caráter de Deus. Sendo assim, amados, eu quero falar para vocês que nós estamos agora dando continuidade nessa live de hoje. Nós vamos tocar em assuntos muito bons, mas muito bons mesmo. Fica aí conosco. Quero pedir a você que você possa, aí no seu aviãozinho direito, multiplicar para o máximo de pessoas possíveis. Também eu gostaria de convidar você a ir lá no nosso YouTube e ver todos os episódios da série que nós estamos ministrando até aqui. Então você vai lá no YouTube, Verbo da Vida Itabaiana, e você vai ver lá todos os episódios dessa série. Você pode maratonar e aprender muito mais acerca de Jesus. Também você que está aí no YouTube, você pode ir lá no nosso Instagram, caso você esteja no YouTube, vai lá no Verbo Itabaiana SE, e você pode ir lá na nossa bio, tem lá um link azulzinho chamado Liquid Dream na nossa bio, e você ao entrar vai ter um ícone lá dentro que vai dar acesso a todos os estudos que a gente traçou até aqui. Hoje eu quero falar do endemoniado na sinagoga, o endemoniado na sinagoga. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 24 o seguinte: depois entraram em Cafarnaum, no caso Jesus e os discípulos, e logo no sábado foi ele a ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui vem um ponto extraordinário. Não é só pregar a palavra, mas é pregar com autoridade. Vocês percebem que os escribas pregavam a palavra? Jesus também pregava a palavra, porém as pessoas percebiam que Jesus, ao pregar a palavra, pregava com autoridade. E pregar com autoridade não está falando sobre gritar, sabe? Eu sei que no meio da pregação a gente acaba subindo mesmo. Eu sou um pregador pentecostal, a gente sobe mesmo, nada contra. Mas pregar com autoridade está falando de resultados. Pregar com autoridade está falando de penetração da palavra no espírito, sobre transformação da alma, sobre dons se manifestando, de palavra de conhecimento, de sabedoria. Isso é pregar com autoridade, com sinais, com manifestação, percepção da unção. É sobre isso que ele está dizendo. E não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, cobrador. Imagine, rapaz, é um negócio bem complexo aqui, porque imagina, Jesus está pregando na sinagoga e o diabo veio até Jesus. Imagina isso. Como o diabo é ousado. Talvez você pode dizer assim: pastor, eu estou tão cheio da presença de Deus e o diabo se levanta. É verdade. Jesus também não estava cheio de Deus, não. Jesus era Deus, amém? Jesus é Deus. E enquanto Deus, né, imagina a ousadia do diabo. O diabo entrou naquela sinagoga para fazer zoada e atrapalhar a pregação de Jesus. Olha, imagina isso. Então o diabo estava querendo o quê? Atrapalhar, que Jesus não pregasse o reino, que não ganhasse vidas. Então o diabo, ele vem para atrapalhar. Então, mais uma vez eu quero dizer, qual é a diferença de uma pessoa que tem Cristo e não tem Cristo em relação ao diabo? Não é que não vai acontecer o dia mal, é como foi pregado até no final de semana agora, o dia mal vai encontrar você. É simplesmente isso. O diabo veio, meu irmão,
até Jesus. O diabo veio até Jesus bradando com ousadia. Imagine. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? E sabe o que eu entendo também aqui, Mateus? É que o diabo estava se achando o dono de Cafarnaum. O diabo, ele é territorialista. O diabo, ele é territorialista. E como o diabo, ele é territorialista, o que é que acontece? Jesus está pisando em Cafarnaum. Então o diabo não tinha medo dos escribas. O diabo não tinha medo da sinagoga. O diabo não tinha medo dos pregadores daquele tempo. Mas quando Jesus pisou lá, o diabo veio para afrontar. Ei, gente, desculpa aí. O diabo veio para afrontar. Desliga ali, Mateus, por favor. O celular, por gentileza. Desculpa aí, gente. Então, assim, o diabo, ele é territorialista. Lembre disso, o diabo, ele é territorialista. Isso fica muito claro, nós temos noção disso. A gente vai ver desde Daniel, a gente vai ver com o príncipe da Pérsia. Então, nós vemos que tem demônios que têm, de fato, né, uma atuação como governos aqui na terra. E um homem de Deus pode chegar naquele lugar e destruir toda a festa do diabo. Quando você chega no lugar, a festa que o diabo está fazendo acaba. Você estraga a festa do diabo, graças a Deus por isso. Então, quando Jesus chegou em Cafarnaum, a Bíblia deixa muito claro que, primeiro, as pessoas não percebiam os escribas pregando com autoridade. Segundo, os demônios estavam até então caladinhos, estavam lá na maciota, estavam lá escondidinhos, os demônios estavam todos camuflados. Mas quando Jesus entra em Cafarnaum, o que é que acontece? Os demônios vêm até Jesus do tipo, querendo intimidar, atrapalhar a pregação. E eles vêm dizendo o seguinte: o que é que nós temos o que é que você tem conosco, Jesus Nazareno? O que é que a gente está fazendo para você? Deixa a gente em paz aqui. Olha que onda. Olha como os demônios eles estão negociando com Jesus, tentando negociar com Jesus do tipo, Jesus, a gente está tão bem aqui, Jesus, a gente está tão acomodado, a gente está aqui, sabe? Fazendo o nosso trabalho de inferno aqui, a gente não está atrapalhando você. E você vem para cá atrapalhar a gente. O que é que a gente tem a ver com isso? O que é que a gente tem a ver com essa situação? E aí, o que é que acontece? A gente percebe, ei, pastor Zé Roberto, te amo, viu? Pastor Zé Roberto está aqui na live, que honra ter o senhor conosco. Eu ainda estou rouco desse final de semana, viu? Que bênção. Que bênção. Você que não acompanhou as pregações esse final de semana, meu irmão, vai lá, pega as pregações. Que bênção, viu? Do nosso aniversário da nossa igreja. Uma honra, pastor Zé Roberto, ter o senhor aqui na nossa live. E aí, querido, preste atenção. Os demônios vêm. Eu queria que vocês percebessem como é que acontecem as coisas no reino espiritual. Aí os demônios vêm até Jesus. Jesus é um ungido. Jesus é Deus ali. E Jesus, ele está sendo agora... como é que eu poderia dizer assim, afrontado. Os demônios dizem, rapaz, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você vai ganhar vindo aqui? Para Jesus falando isso. E aí, eles continuam, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Bem sei quem és, é o Santo de Deus. E eu queria reportar para vocês agora, que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha que bênção. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns. Até mesmo os demônios creem e tremem. O que eu quero falar com isso? É que você vai ver a mesma coisa acontecendo, por exemplo, com Paulo. No momento que Paulo está entrando naquela cidade, pregando a palavra, e aquela menina que tinha os seus senhores, e ela era usada para adivinhação. E aquela menina possessa por demônios, ela chega, usada pelos demônios, elas dizem o seguinte: ei, esse homem é um verdadeiro santo de Deus. Esse é um pregador de Deus verdadeiro. A gente vai ver também a Bíblia dizendo, por exemplo, que os demônios disseram, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem não. O que eu quero falar com isso é que a Bíblia deixa muito claro. O pessoal do Verbo Cabula, um abraço, essa igreja pentecostal aí, torando tudo, unção de Torá, tive pregando aí o ano passado, que bênção, viu? Vocês são bênção. Gente, então o que acontece? Presta atenção nisso. Olha o que está acontecendo aqui, que coisa poderosa. A gente vê que Tiago está dizendo algo inspirado pelo Espírito Santo.
os demônios creem em Jesus. Os demônios creem em Deus. Só que eles não seguem a Deus. Então, o que Tiago está dizendo é: não basta crer. Crer é o primeiro passo. Crer com o coração é o primeiro passo, mas não se complementa na salvação. Você tem que ter dois processos. Um crer e o outro falar. Um crer, o outro falar. Eu poderia deduzir da seguinte forma: você precisa crer e agir. Crer e praticar. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa em cima da areia. Mas aquele que recebe a palavra e pratica, ele é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha, veio os ventos e não conseguiram derrubar. Sendo assim, querido, a Bíblia está deixando muito claro que os demônios creem em Deus. Então você pergunta à pessoa: você crê em Deus? Crê em Deus, mas você pratica o que Deus está dizendo? Você age como Deus está mandando você agir? Você vive o que Deus está dizendo? É um outro nível. Esse nível é um nível de obediência. Os demônios não fazem isso. Os demônios não obedecem a Deus. Os demônios, eles não seguem os mandamentos de Deus. Os demônios não seguem as orientações de Deus. Vocês estão entendendo isso? Os demônios, eles se submetem a Deus. Eles têm que se submeterem a Deus pela autoridade imputada sobre eles. Agora, nós precisamos compreender claramente que você e eu, nós precisamos nos humilhar e obedecer a Deus. Assim como Jesus Cristo teve esse sentimento, esse comportamento, a Bíblia fala que nós temos o mesmo sentimento, o mesmo comportamento de Jesus, de se esvaziar. Se Jesus se esvaziou da forma de ser Deus, ou seja, da glória, da majestade, nós temos que nos esvaziar do quê? Do nosso ego, da nossa carnalidade, para parecer mais com Deus. Jesus veio para parecer com o homem, mas ele veio nos ensinar para parecermos mais com nosso Pai. Sendo assim, queridos, nós precisamos compreender que aquele endemoniado, ele chega até Jesus e ele diz o seguinte: Jesus, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós sabemos quem você é. Você é o Santo de Deus. Você é o Santo de Deus. Os demônios disseram isso. Você é o Santo de Deus, usando a boca daquele endemoniado. Só que Jesus, naquele momento, ele dá uma grande lição para a gente. Que nós precisamos continuar avançando, continuar pregando, continuar fazendo o que Deus mandou a gente fazer, não só crendo em Deus, mas praticando o que Deus mandou a gente praticar. A força do evangelho não está só no quanto você crê, mas no quanto você pratica, não no quanto você acredita na palavra, quanto você acredita que ela é real. Não adianta você só acreditar. Tem pessoas que leem a palavra, leem Bíblias, leem livros de Deus, escuta pregações, vai para o culto, mas não se posiciona no dia mal, não se posiciona diante do demônio, diante do diabo, diante de Satanás, não se posiciona. E nós precisamos compreender que nós fomos chamados não só para ficar no primeiro estágio, que é acreditar. Porque de fato, querido, quando nós estamos ouvindo a palavra, alguém está pregando, aquela unção chega, nós percebemos a presença de Deus, nós estamos na igreja acreditando no que está sendo pregado. Mas o que vai fazer a diferença é quando você sai. É quando você sai pelos portões da igreja, quando você coloca o pé na rua, quando você chega no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, você começa a lidar com faltas, necessidades, você começa a lidar com injúrias, calúnias, difamações, afrontas, com opressão, pressão que vem de todos os lados. É o que você vai fazer desse jeito. É aí que vai morar o segredo da situação. Nós precisamos compreender que nós precisamos cada vez mais parar de nos parecermos com o nível espiritual que muitas vezes os demônios estão. Porque quando a gente somente acredita em Deus, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, quando a gente fica só acreditando, é verdade, não pratica, a gente não se difere. Deixa eu tentar explicar para você, na fé que os demônios têm, não. A gente vai sim diferenciar deles quanto à natureza. Nós somos salvos, eles não. Nós vamos para o céu, eles não. Mas enquanto ao nível de fé, ao nível de obediência, a gente não está tendo diferença nenhuma com o demônio. Olha que pancada eu estou falando aqui. É uma pancada. Porque você só fica, eu creio, com cara de maracujá de gaveta. Eu creio, mas só o sangue. Eu creio, olha, mas você está na fé? Estou na fé. Eu estou na fé. Mas é misericórdia, murmuração. Ei, você está parecendo com a mesma fé que os demônios têm. No mesmo nível de fé que os demônios têm. Eu gosto muito do que John Wesley,
o fundador da Igreja Metodista, um grande avivalista, ele falou que existe uma diferença entre fé e assentimento mental. Existe uma diferença entre fé e assentimento. Ou que significa assentimento, concordância mental. Tem pessoas que só estão concordando mentalmente. Não estou falando da oração de concordância, não. Estou falando de mentalmente concordando. O que essas pessoas muitas vezes fazem? Essas pessoas que John Wesley falava, naquele tempo, 1800 alguma coisa, ele dizia o seguinte: olha, tem pessoas que escutam a pregação, na hora que está escutando a pregação, aleluia, glória a Deus, amém, é verdade, é isso mesmo, mas quando sai não pratica aquilo. Todas as pessoas na igreja que estão concordando e não praticam, não é fé, é uma concordância mental. E isso é óbvio. Você está dizendo, faz sentido, é verdade, está escrito, Deus não mente, se Deus prometeu, eu acredito. Mas quando você sai, você não age como uma pessoa que acredita. Você não age como uma pessoa que recebeu aquela palavra à altura. Você não age como uma pessoa que de fato tem aquela convicção. Porque a fé é crer, por isso falei. Fé eu acredito e eu pratico. Então não é só acreditar, os demônios acreditam, mas eles não praticam. É isso que vocês precisam compreender. É isso que nós precisamos compreender. E aqueles demônios estavam azoados. Eles estavam, de fato, ali oprimidos por Jesus. E não Jesus oprimido por eles. Jesus estava incomodando eles, não estava sendo incomodado. Jesus estava naquele momento, sabe, sendo um terrorista dentro do inferno ali naquele momento. De verdade é isso aí. Jesus era um grande homem-bomba no inferno. Jesus era um homem-bomba dentro do inferno. Tá me entendendo? Então Jesus estava ali trazendo terror. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: perdeu o Playboy. Ele chegou lá, meu irmão, e disse: a casa caiu, tá todo mundo aqui arrebentado, vai todo mundo cair fora, vai todo mundo ter que sair dessa cidade. Todo mundo vai perder aqui o que fez durante séculos. Durante tanto tempo vocês usaram essa cidade, a partir de agora, perdeu. Sabe por quê? Porque houve honra. A cidade recebeu a palavra, a cidade recebeu a ministração de Jesus, e ali Jesus ele cura as pessoas na sinagoga. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus ele cura as pessoas que viram o testemunho da sogra de Pedro. E acontece uma grande comoção naquele lugar, porque o evangelho se espalhou naquele lugar e os demônios começaram a perder o seu lugar. Sendo assim, amados, deixa eu dizer algo para você. Já estou caminhando para o fim dessa live. Então hoje nós precisamos aprender algo. Não fique no nível dos demônios. Não tenha uma fé demoníaca. E o que é uma fé demoníaca, pastor? É só acreditar em Deus. Até os demônios acreditam em Deus. Está lá em Tiago 2,19. Você crê em Deus, beleza, parabéns para você. Mas até os demônios creem em Deus. Ele está dizendo isso. Não é só crer, é praticar. Você pratica. Quando você vê o abismo, quando você vê as tempestades, o que é que você faz? O seu Deus, o seu Pai, ele diz: haja luz, e houve luz. Ele está dizendo que, no momento de abismo na sua vida, abre a boca e confessa, e fala. E assim você vai ter a fé do tipo de Deus, uma fé que agrada a Deus. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês. Mateus, tem oração? Ok, graças a Deus, Deus está operando já poderosamente. Eu quero dizer para vocês, querido, que vocês possam ir lá, assistir as ministrações do aniversário da nossa igreja. Meu irmão, eu saí embriagado de cada culto, foi extraordinário. Deus usou poderosamente pastor Zé Roberto, Cássia, pastor Fábio, foi uma bênção esse final de semana aqui na nossa igreja. Então assiste lá nossas lives no Verbo da Vida Itabaiana, lá no YouTube. Foi uma grande bênção de Deus. E eu quero, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo lá no Instagram para prestar uma conta maravilhosa para vocês verem o que Deus está fazendo na nossa igreja. Querido, eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que o mesmo Espírito da fé que operou em Jesus Cristo esteja em cada um dos nossos irmãos, agindo. Eu declaro o Espírito da fé tocando, vivificando a fé dos meus irmãos. Eu declaro a fé genuína, não a fé fingida, como diz Paulo a Timóteo, a fé genuína. Pai, eu declaro agindo na vida dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.
Ai, eu tenho segunda-feira, é pau, e daí doido depois de ter passado o final de semana arrumando casa, limpando, hospedando.